o Brasil foi o único país do mundo que afundou, por causa de corrupção, por causa de mensalão, por causa de petrolão, por causa de mala de dinheiro. Nós temos hoje um governo que acredita que quanto mais gasta, maior é o crescimento econômico. Em Minas, o PT teve essa ousadia de não pagar os prefeitos, não fazer os repasses daquilo que eles têm direito. O ex-governador que me antecedeu, ele só andava na capital de helicóptero. Entrevista sensacional com o governador Romeu Zema. Eu gosto de trazer conteúdos do Romeu Zema, do que ele fez no seu estado, e aqui ele vai descer a lenha nesse desgoverno. Aqui, meus irmãos, ele vai mostrar a verdade do que esse desgoverno fez com o Brasil e está fazendo. Ele vai mostrar gráficos, exemplos, ele vai mostrar que esse governo ele está afundando o Brasil, e para 2026 nós precisamos eleger um nome na direita que tenha força para tirar o Lula e o PT e essa esquerda que está afundando nosso Brasil. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês, mas antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você fazer renda aqui na internet. Clica no link, mas antes vamos assistir esse vídeo agora. E o que me levou para a política foi o inconformismo com aquilo que aconteceu no Brasil em 2015 e 2016. Quem viveu a recessão de 2015 e 2016 sabe que foi a maior recessão da história do Brasil. Nesse período, acho que eu comentei, tive de demitir 2.500 funcionários, um período muito sofrido, desgastante. Eu que sempre contratei a vida toda, tive de fazer o contrário. Agora, o pior não foi ter sido a maior recessão da história, não. O pior foi que nos anos de 2015 e 2016, o Brasil foi o único país do mundo que afundou, por causa de corrupção, por causa de mensalão, por causa de petrolão, por causa de mala de dinheiro. O mundo crescendo e o Brasil regredindo por questões políticas. Isso é que me fez amadurecer politicamente, porque antes eu queria políticos a quilômetros de distância de mim. Proibi de entrarem na empresa que eu administrava. Considerava a política uma atividade semi-criminosa. Se isso aqui fosse um grande aquário, teríamos alguns tubarões e eu seria um lambari nesse aquário. Os meus concorrentes eram ex-governadores, pessoas do mundo político que já tinham disputado diversas eleições e eu zero de experiência. Mas o maior desafio não foi ganhar a eleição, foi administrar um estado tão ou mais quebrado do que o Rio Grande do Sul. A situação quando eu assumi o estado, obras paradas, um cemitério de obras paralisadas, para todo lugar. À medida que o estado foi piorando a situação financeira, foi parando tudo, e nem cerca colocaram, tudo vandalizado e depredado. Centenas de obras nessa situação. Nós tivemos em Minas prefeitos que adoeceram, que renunciaram e até que suicidaram. Na minha porta, na porta do governador Eduardo Leite, ninguém bate, mas na porta do prefeito da cidade pequena, todo mundo vai lá bater, pedindo medicamento, pedindo ambulância. E lá em Minas, postos de saúde de muitas cidades, o único existente fechado. E uma placa na porta: não estamos operando, funcionando, porque o governo do estado não faz os repasses. As prefeituras, governador Eduardo, quebrando. Acho que aqui não ficou paralisado o repasse de CMS e IPVA para as prefeituras. Em Minas, o PT teve essa ousadia de não pagar os prefeitos, não fazer os repasses daquilo que eles têm direito.
parte do IPVA e parte do ICMS, e também do Fundeb e da saúde. Uma situação caótica. Não sei quantos mineiros perderam a vida por falta de atendimento, de medicamento, etc. Não dá para saber, mas essa era a situação. Salários atrasados e sem caixa para pagar o salário do mês e muito menos o 13º de dezembro de 2018, que também não tinha sido quitado. Parece um contraste total o que um governo que se diz tão social fala e aquilo que faz. Fornecedores, idem. E privilégios e mordomias que não acabavam mais. O ex-governador que me antecedeu, ele só andava na capital de helicóptero, do mais caro por hora de voo. Morava num palácio com 32 empregadas, garçons, governantas, etc. E o que nós fizemos foi o quê? Reduzir. O estado do Brasil que tem menos secretarias é Minas Gerais, 14 secretarias. Entre autarquias estatais e administração direta, nós reduzimos mais de 50 mil cargos. No Brasil, pouquíssimas empresas têm essa quantidade. Minas Gerais é 10% do Brasil, tanto em termos de economia como de população. Seria algo como se o governo federal falasse: nós reduzimos aqui 500 mil de empregados, seria o equivalente. E isso fez com que o resultado, ao longo do tempo, fosse aparecendo. Nós saímos em 2018, que foi o último ano da gestão PT, de um déficit de 11 bilhões para um superávit o ano passado de 5 bilhões de reais. Isso fez com que o Estado tivesse condições de voltar a investir, coisa que havia sido totalmente paralisada. Meu secretariado, os 14, todos selecionados, fizemos algumas coisas inéditas. Nunca profissionais de carreira, da saúde, da educação, tinham tido oportunidade de ocupar cargos de secretário. E isso aconteceu no nosso governo. O secretário Igor, de Educação, foi professor e diretor de escola, funcionário de carreira. Secretário de Saúde, Dr. Fábio, é médico da rede hospitalar do Estado. E antes eram cargos loteados para quem nada entendia da área, para poder atender pedidos políticos. E esse aqui é o slide da hipocrisia. Pegar aqui o microfone, falando que eu faço o pé de meia, que eu pago Bolsa Família, é a coisa mais bonita de se escutar. Mas esse governo do Tudo pelo Social, no último ano em que ele esteve à frente do governo de Minas, ele investiu na merenda escolar cerca de 20 milhões de reais. Esses 20 milhões de reais dava para pegar muita água e jogar uns grãozinhos de arroz e falar que era uma sopa. Na nossa gestão, o ano passado, o mesmo gasto em merenda, em vez de 20, foi 466 milhões de reais. Agora sim,
É merenda com carne todo dia, com fruta, com verdura. Muitas vezes, indo ao interior, eu faço questão de almoçar numa escola estadual para ver como que a merenda está. Um dos pontos que tem ajudado Minas a sair do buraco são os investimentos privados que nós temos atraído. Como o Rio Grande do Sul, nós desburocratizamos, simplificamos, e hoje o ambiente de negócios no Estado é muito melhor do que era no passado. O desemprego caiu, é o menor desemprego desde que o histórico foi iniciado, e isso é muito bom, porque no governo anterior nós tivemos uma grande destruição de empregos em Minas, e hoje a maioria do Estado já opera a pleno emprego. Aqui dá para ver, já criamos 930 mil empregos na nossa gestão. O governo do Tudo pelo Social tinha destruído 203 mil empregos formais. Isso aqui é dado do CAGED. Esse recorde de investimentos tem feito com que a economia de Minas cresça numa velocidade maior do que a do Brasil, fazendo com que, inclusive, a arrecadação de impostos responda. Temos o maior programa de formação técnico-profissional do Brasil, 140 mil alunos fazendo cursos em escolas particulares. Não construímos nenhuma escola, não contratamos nenhum professor. Tudo feito usando uma estrutura do setor privado, que tem mais agilidade. Os cursos são temporários. Se determinada cidade precisa de técnico de enfermagem, aquele curso vai ficar ali 3, 4, 5 anos, e depois vai mudar para técnico de mecânica. Então, é algo dinâmico de acordo com a necessidade de cada cidade. Eu falo que pregar o social é a coisa mais fácil. Agora, entregar é uma história bem diferente. Além disso, estamos iniciando as maiores obras das últimas décadas, ou talvez da história de Minas. A linha 2 do metrô em Belo Horizonte e também o rodoanel metropolitano, que vai beneficiar toda a região metropolitana. O meu governo, eu falo uma comparação com o produtor rural, nós plantamos muito mais eucalipto e mogno do que soja e milho. Os meus sucessores é que irão fazer as grandes inaugurações de Minas Gerais. Nós simplesmente abrimos o caminho. O meu sucessor, em vez de receber um cemitério de obras abandonadas, ele vai receber um grande canteiro de obras em andamento e já com recurso definido para poder concluí-las. Uma situação que é exatamente o oposto. Independente de conjuntura econômica, de situação financeira do Estado, essas obras vão sair. Até porque já foram concedidas e o recurso está lá reservado e definido para execução. Se não punirmos quem rouba 30 celulares, se ele continua sendo solto, nós estamos tendo aqui uma escola do crime e não uma punição para quem comete delitos. Levamos um pedido também, a polícia precisa ter liberdade para trabalhar. A polícia pode até errar em alguns momentos, mas o criminoso erra sempre. Se nós tivermos de confiar, nós vamos confiar mais no policial e eliminarmos aqueles que não fazem jus ao uniforme que vestem. Em Minas, temos demissões muito criteriosas, todo lugar tem gente que está em desacordo, mas nós estamos falando de 1 em 1000, 1 em 200. Para isso que existe corregedoria.
Agora, querer que o criminoso tenha liberdade para agir, aí é totalmente inadequado. Mas o principal ponto que o Brasil precisa é acabar com a gastança. Nós temos hoje um governo que acredita que quanto mais gasta, maior é o crescimento econômico. E nós sabemos que gastos elevados significam mais inflação, significam aumento na taxa de juros, e aumento na taxa de juros é pouco falado, mas significa concentração de renda. Quem que ganha com aumento na taxa de juros? Aquele que tem recursos aplicados. A maioria da população que tem dívida só perde. Então, esse governo que fala que quer distribuir renda, na verdade, ele está concentrando, qualquer economista comprovaria isso. Essa gastança é o grande mal do Brasil. Nós precisamos de uma reforma profunda no judiciário, que parece que nos últimos anos tomou, um protagonismo que extrapolou todas as fronteiras, invadiu o legislativo, invadiu o executivo. Precisa realmente ter um limite de atuação. Lembrando que a grande maioria dos magistrados são pessoas corretas, mas aquela minoria que não precisa também ser punida exemplarmente, como acontece em outras carreiras. E se você quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link, primeiro comentário fixado, uma aula totalmente gratuita, te ensinando passo a passo para você fazer renda aqui no YouTube, na internet, apenas usando o seu celular. Ou seja, você divulgar notícias, assim como eu faço, e rentabilizo mensalmente e vivo disso. E muitos YouTubers vivem de rendas aqui na internet. Então, se você quiser aprender isso e adquirir uma nova profissão para você, ou você faz isso como um dinheiro extra, ou então você trabalha para você viver na internet na sua casa. Pessoal, sensacional esse vídeo. O Romeu Zema, sinceramente, muitas pessoas criticam ele, dizem, não, é porque o Zema congelou o salário, é porque o Zema fez isso, fez aquilo. Ele fez o dever de casa, ele fez aquilo que tinha que ser feito. Se ele continuasse no mesmo ritmo que o governo do PT, da esquerdalhada, deixou lá atrás, Minas Gerais ainda estava no buraco, ainda estava na dívida terrível. E ainda tem, uma dívida, mas está diminuindo. Estaria tudo atrasado, estaria a merenda a mesma coisa, segurança pública um buraco. Então, se o Estado cresceu, avançou, e se o Estado está avançando, indo para frente, é porque mudou o governo. Veja só, aonde entra um governo de esquerda, sinceramente, os caras parecem que só sabem colocar os parceiros políticos, só sabem gastar e só sabem quebrar o Estado e o governo e o país, assim como esse daí está fazendo. Ah, não, é como o Zema disse, não, é porque ele é o governo populista, é o governo que quer dar auxílio para todo mundo, que quer ajudar todo mundo. O que ele está fazendo? Veja só como é que o Brasil está. Veja só como o Fernando Haddad na economia, veja só, não, mas a culpa antigamente, o Lula botava, era do Campos Neto. Aí mudou o presidente do Banco Central. E o juro ainda continua lá em cima. Ou seja, a culpa não é do diretor, do presidente do Banco Central. A culpa é do governo que não sabe administrar o país. A culpa é do presidente que não tem responsabilidade. A culpa é dessa gastança, da esposa dele que vive fazendo viagens milionárias. Ele vive gastando dinheiro a rolo, 37 ministérios, botou a companheirada para gastar. Então esse é um governo que não está nem aí com responsabilidade fiscal. Infelizmente, a sorte dele é que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, infelizmente, passa a mão por cima, finge que nada está acontecendo. Ele o presidente pega emenda parlamentar para comprar
ainda os que restam do Centrão e os seus aliados, infelizmente não tem como esse governo dar certo. Veja só o exemplo de Cuba, Venezuela, veja só a Argentina com o presidente anterior. Veja só, a Argentina, ela está se regularizando aos poucos, está saindo daquele buraco terrível em que a esquerda colocou. Então, eu nunca vi crescimento, avanço, nunca vi quando a esquerda está no poder. Pode fazer a comparação. O estado de um governante de direita e um estado de um governante de esquerda. É uma diferença terrível na segurança pública, na infraestrutura, na educação, na saúde. É uma diferença terrível. Exemplo disso, vê só o estado de Goiás, onde o governador de lá, o Ronaldo Caiado, como ele deixou o estado, um dos melhores estados em questão de segurança pública, infraestrutura, educação. Ou seja, aonde tem um governante de direita, aonde tem uma pessoa liberal dirigindo o estado, cidade ou país, as coisas avançam. Mas, infelizmente, está aí o desgoverno gastando dinheiro a rolo, né? Infelizmente. Eu quis trazer esse vídeo porque eu acho muito interessante. Eu gosto do Romeu Zema, ele com esse jeito do interior, mas pense num homem honesto, transparente, verdadeiro e sincero. O Brasil só tem futuro se nós colocarmos pessoas nesse nível, tipo Romeu Zema. Pessoal, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se aqui no canal se ainda não tiver inscrito. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Aqui nós sempre traz conteúdos voltados a entrevistas, debates, voltado mais para conteúdos de governadores, presidente, deputados da direita. Então, esse canal aqui ele é específico. Aqui não tem matéria do Lula, aqui ninguém puxa saco do Lula, mas também não quero puxar saco de outros. Mas eu quero trazer a verdade, lógico. E eu sei que na esquerda não tem futuro, não adianta. Qual é o projeto, qual é a proposta, qual é o legado que esse governo vai deixar para 2026? O legado de dívida, o legado de afundar o Brasil. Então, infelizmente, o INSS aí, o roubo dos aposentados, esse é o legado que o Lula vai deixar, infelizmente. Mas, se você é de direita, patriota, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.